Vocês estão prontos para ficar loucos por Jesus e pelo avivamento como nunca antes? Jesus! Chegou a hora. Oh, meu Deus, eu fiquei tão chocada há cerca de meia hora quando perguntei a uma das minhas filhas espirituais: Você pode dar uma olhada? Pode pesquisar isso? Nós temos esses três vídeos que publicamos nas redes sociais. Três vídeos diferentes desde mais ou menos 2 ou 3 de julho, no começo de julho. Desde então, publicamos três vídeos que mostraram o poder de Deus agindo em sessões de autógrafos. Bom, nós publicamos mais do que isso, mas há especificamente três que viralizaram de uma maneira absurda. Então, fiquei muito chocada quando perguntei à minha filha espiritual, uma das minhas filhas espirituais, você pode verificar, pode pesquisar quantas visualizações esses três vídeos têm no total, somando todas as plataformas de redes sociais? Em todas as minhas plataformas de redes sociais, somente esses três vídeos de Deus agindo em poder com o avivamento irrompendo dentro de uma livraria somam um total de 23 milhões de visualizações. 23 milhões de visualizações em menos de um mês. E um desses vídeos causou uma grande agitação. As pessoas começaram a compartilhar esse vídeo do avivamento começando em Houston, que foi publicado há mais ou menos 11 dias. As pessoas começaram a publicar, compartilhar e falar sobre isso como eu nunca vi antes. Não faço ideia de quantos vídeos as pessoas criaram falando sobre o que Deus fez na sessão de autógrafos naquela livraria em Houston. Então, se você somasse todas as vezes que ele foi compartilhado, republicado, a estimativa seria de 30 a 35 milhões de visualizações. Jesus! São de 30 a 35 milhões de olhos que viram Deus agir em poder, e não apenas isso, foram tocados pela unção, pelo poder de Deus enquanto assistiam. Aleluia! Em menos de um mês, em cerca de 3 semanas, eu acho. Aleluia! Isso nunca aconteceu antes. Nunca! Nós já tivemos muitos vídeos virais alcançando milhões de visualizações, glória a Deus, mostrando o poder de Deus agindo desde 2021. E na verdade, foi assim que o avivamento começou, por meio de um vídeo que viralizou, e especificamente por meio desse vídeo, o poder de Deus agiu poderosamente e começou a tocar as pessoas. Muitas pessoas testemunharam nos comentários, havia, eu acho, mais de 14 mil comentários. Muitos desses comentários eram de pessoas testemunhando sobre milagres que receberam enquanto assistiam, sendo libertas de coisas. Sentiram ansiedade sair, depois sentiram paz, sentiram a dor sair, tinham sintomas de Covid. Os sintomas de Covid desapareceram completamente. Um ateu disse: Eu sou ateu, mas senti poder quando assisti a isso. E foi esse vídeo que literalmente fez com que minhas páginas nas redes sociais começassem a ganhar seguidores. Um número significativo de seguidores. Depois disso, comecei a fazer transmissões ao vivo 2 vezes por semana, todas as semanas. E muitos milagres estavam acontecendo nas transmissões, glória a Deus. Foi a primeira vez que eu vi isso acontecer e então finalmente o avivamento transbordou do online para o presencial quando o primeiro demônio foi expulso em março de 2021. E as pessoas ficaram com tanta fome de serem libertas e de encontrarem o poder de Deus quando viram aquele vídeo, então centenas começaram a vir em grande número. E o restante é história, mas eu nunca vi esses vídeos viralizarem tão rápido. Estou falando a verdade, nunca vi viralizarem tão rápido quanto esses três vídeos em menos de um mês. Glória a Deus. Isso simplesmente mostra como o próprio Deus está agindo em poder por meio do seu vento poderoso de avivamento para espalhar as mensagens, para espalhar a mensagem em um nível maior do que nunca e alcançar o seu povo para que eles encontrem seu poder como nunca antes, porque é a mão de Deus que está por trás de tudo. Eu publiquei tantos vídeos antes daquele vídeo que viralizou, perto do meu aniversário, no dia do meu aniversário, 1º de janeiro de 2021. Eu publiquei tantos vídeos durante anos. E ainda não era a hora, os vídeos não alcançavam muitas pessoas, mas então a mão de Deus se moveu sobre aquele vídeo. E de repente tantos milagres aconteceram por meio daquele único vídeo. Antes disso, eu só tinha visto Deus fazer um milagre por meio de um vídeo que eu havia gravado e publicado, ou de uma transmissão ao vivo.
E isso havia acontecido 2 meses antes, em 3 anos e meio de ministério. Até aquele momento, eu só tinha visto Deus fazer um milagre por meio de um vídeo que publiquei, mesmo fazendo transmissões ao vivo todos os dias durante vários meses na época da Covid. E eu só ouvi fazer um milagre. E naquele vídeo de 2021 que viralizou, quando as primeiras muralhas de Jericó começaram a cair, os milagres foram incontáveis. Eu nem conseguia ler todos os milagres. Alguém me diga que isso é a mão de Deus? Você não pode me dizer que isso não é a mão de Deus. Vocês não podem me dizer que isso não é a mão de Deus. Vocês não podem me dizer que isso é o algoritmo. Porque vídeos podem viralizar por causa do algoritmo, por causa do carisma e de outros fatores. Mas quase nenhum milagre está acontecendo e de repente acontecerem milagres incontáveis por meio de um vídeo. Jesus! Isso é a mão de Deus. Então, nós caminhamos pela fé, pelo Espírito. Em tudo o que fazemos, sabemos que Deus está fazendo, estamos cooperando com Deus e Deus está soprando sobre as coisas. Então, quando eu vi aquele vídeo da sessão de autógrafos em Houston viralizou tão rápido, eu fiquei muito chocada e dava para ver a mão de Deus sobre ele mais uma vez. Era como se ele estivesse repetindo o que fez antes, mas em um nível ainda maior. Aleluia! Vejam o que aconteceu por meio daquele único vídeo viral em 2021 com a mão de Deus sobre ele. E quanto a este? Eu me lembro daquele alcançou 1 milhão de visualizações em cerca de um dia e meio. Este aqui realmente provocou uma grande reação, realmente agitou muitas pessoas ao redor do mundo. Acho que alcançou 2 milhões de visualizações em menos de 24 horas. Eu fiquei muito chocada, nunca tinha visto isso antes. Glória a Deus. Mas, se milhares de pessoas receberam milagres por meio daquele único vídeo em 2021, eu estou com muita expectativa de que o poder de Deus tenha tocado muitas pessoas por meio destes vídeos, com cerca de 30 a 35 milhões de visualizações. Aleluia! São muitas pessoas que encontraram o poder de Deus, muitas delas pela primeira vez. Obrigada, Jesus. Aleluia! Aleluia! Foi Deus quem fez isso. Foi Deus quem fez isso. Obrigada, Jesus. Aleluia! Antes de chegar o dia de Pentecostes, veio um vento poderoso e impetuoso para trazer libertação, remover as coisas impuras, remover os espíritos impuros e preparar o coração dos que criam para receber o Espírito Santo. Vocês se lembram de que está escrito que veio um vento poderoso e impetuoso? Agora, profeticamente, este é o ano, esta é a palavra profética para o ano do vento poderoso de avivamento. Aleluia! Este é o ano do vento poderoso de avivamento. Aleluia! Aleluia! Rabarashia, shia rabaraba. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Então, estamos vendo o vento poderoso do avivamento como nunca antes. Este vento poderoso do avivamento é o que está por trás destes vídeos. Vocês me ouviram? Acho que vocês não me ouviram. Esse vento poderoso de avivamento é o que está por trás destes vídeos. Isso não é o algoritmo, isso não é coincidência. Esse é o plano de Deus. É a mão de Deus que está por trás destes vídeos. E este é o vento poderoso e impetuoso que levou estes vídeos a tantos lugares diferentes. E vocês sabem o que acontece? Quando vem o vento poderoso e impetuoso de avivamento, Deus não faz com que o vento poderoso alcance somente os corações puros. Até quando pensamos no próprio vento, quando o vento vem, ele não atinge somente as pessoas que estão com calor, para refrescá-las. O vento vai a todos os lugares, toca todos os tipos de pessoas, derruba algumas pessoas, deixa algumas pessoas irritadas e faz algumas pessoas sentirem frio. É isso que acontece quando o vento vem, amém? Então, Deus trouxe o seu vento poderoso de avivamento e impulsionou estes vídeos nos quais o seu poder está agindo e que comunicam, que declaram tão claramente: Deus trouxe o avivamento. Jesus está vivo.
O poder de Deus está agindo. E o vento de avivamento impulsionou estes vídeos que carregam o poder de Deus por todos os lugares, como nunca vimos antes. Eu nunca vi tanta atenção sobre a Igreja 5F e sobre mim, dia após dia, há cerca de 11 dias, glória a Deus. Mas isso acontece porque o vento é tão grande, é tão imenso, é tão forte que o próprio Deus decidiu soprar esse vento por todos os lugares para que os corações puros vejam o vídeo, para que os fariseus de hoje vejam o vídeo, para que as pessoas invejosas de hoje vejam o vídeo, para que as pessoas que não acreditam no poder do Espírito Santo vejam o vídeo. Ele está indo a todos os lugares, então vem coisas boas e ruins junto com isso. Mas o foco está no que é bom. Porque mesmo quando isso traz coisas ruins, quando pessoas que não gostam, pessoas que não recebem e pessoas que querem falar contra veem um vídeo e fazem coisas ruins depois de assistirem. Deus usa para o bem tudo o que o diabo pretendia usar para o mal. Então, o nosso Deus não é pego de surpresa. O nosso Deus não é pego de surpresa. Ele sabe. Na verdade, também deveríamos saber. Acho que deveríamos esperar isso. Acho que deveríamos esperar isso. Deveríamos esperar que quando Deus vem com o seu vento poderoso para espalhar a mensagem cada vez mais, vem coisas boas e ruins junto com isso. Que vem muitos outros corações puros que querem receber Jesus, que querem entrar no avivamento, que amam o seu Espírito Santo e querem que ele haja da maneira que quiser. Isso alcança essas pessoas que ainda não viram, que ainda não sabem que o avivamento é agora, não sabem que Deus está agindo em poder dessa maneira. Isso as alcança. E esse é o objetivo, é isso que Deus quer. Mas também alcança aqueles que rejeitam o Espírito Santo e eles causam uma grande agitação. Nós deveríamos saber disso, certo? Enquanto Jesus ministrava, quanto mais o seu ministério crescia, mais inveja aumentava. Enquanto os apóstolos ministravam, quanto mais proclamavam Jesus e começavam a realizar milagres, mais as pessoas religiosas ficavam perturbadas e irritadas. Se levantavam contra eles, os levavam a julgamento e tentavam acusá-los, fizeram todos os tipos de coisas e os levaram para a prisão. Isso não deveria nos surpreender. Temos que aceitar a oposição se queremos subir mais alto. Quando você realmente quer subir mais alto, sabe que a oposição virá. Mas isso não te incomoda, isso não nos incomoda porque sabemos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Sabemos que a vitória é nossa sempre. Sempre, 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 sempre. Sabemos como o diabo é pequeno, como ele é impotente. Ele só sabe falar mal. É só isso que ele faz. Mas não há poder por trás disso. Não há absolutamente nenhum poder por trás disso. Ele não pode fazer nada para frustrar, impedir ou atrapalhar os planos de Deus. Essas palavras que o diabo fala, que ele fala por meio das pessoas, são apenas conversa. É só conversa. Conversa sem poder. Mentiras. As mentiras nunca permanecerão. A verdade é o que prevalece. As mentiras não têm poder. A verdade tem poder. Aleluia. Obrigada, Jesus. É assim que funciona o poder do diabo, tá? Digamos que, neste exemplo, Deus seja o presidente dos Estados Unidos, tá bom? Estou apenas dando um exemplo. Então, o diabo é como alguém que chega vestido de maneira assustadora, parecendo a pessoa mais assustadora que você possa imaginar, pelas roupas, maquiagem no rosto, por tudo, seja lá o que for, com uma voz muito assustadora e intimidadora, carregando uma arma, mas não é uma arma de verdade, é uma arma de água. Mas ela parece uma arma de verdade. E aqui está esse homem, talvez grande e forte, chega à Casa Branca com a sua arminha de água insignificante.
mas falando muito. Ele diz que é uma arma de verdade. Mas como seria absurdo o presidente ter medo disso? Esse é o nosso Deus. É assim que o poder do diabo se compara ao nosso Deus. E o nosso Deus está do nosso lado. Ele está no nosso time. Então, quando o diabo vem, seja de que maneira vier, quando vem por meio das mentiras, intimidação e pessoas, é como aquele homem assustador e intimidador apontando para nós uma arminha de água insignificante. Você sente a água fria? Sim, ela é gelada. É como nós lidando com as mentiras do diabo. Não é agradável, mas é só isso. Apenas não é agradável, mas não nos impede. Não nos atrapalha, não tira a nossa alegria, não tira a nossa paz. Arde um pouquinho, talvez entre um pouco de água no seu olho, mas nada te impede de continuar marchando para frente, fazendo a obra de Deus, cheio de alegria, cheio de paz, cheio de ousadia. Aleluia! Louvado seja Deus. Obrigada, Jesus. Então, sabe, na época de Moisés, Faraó se opunha a Deus, ele se opunha a Moisés e aos israelitas, o povo de Deus. E isso causou uma grande agitação. Todo esse mal, todas essas palavras negativas que Faraó estava falando sobre Deus, sobre Moisés e sobre o povo de Deus. Mas, mesmo que Faraó tivesse muito mais poder físico do que todos eles, ele não era páreo para Deus, que estava com o povo de Deus. Então, o povo de Deus teve a vitória e foi liberto da terra onde Faraó o havia mantido em cativeiro por gerações durante centenas de anos. E vocês sabiam que algumas pessoas que eram egípcias, que estavam debaixo da autoridade de Faraó e o respeitavam, alguns desses egípcios deixaram o Egito, deixaram Faraó, seguiram o povo de Deus e foram com eles? Aleluia! Então, Deus está fazendo a mesma coisa hoje. É o vento dele que está por trás destes vídeos e de toda essa conversa, de tudo o que estão falando. Alguns de vocês não saibam do que estou falando, mas provavelmente a maioria sabe. Toda essa conversa sobre o que Deus está fazendo aqui na Igreja 5F. Deus está por trás disso. E ele conhecia o faraó de hoje e sabia como isso se manifestaria por meio das pessoas. Ele sabia que isso as deixaria irritadas e faria com que falassem contra e viessem com intimidação. Ele sabia disso, mas ele não teve medo. Deus não tem medo de Faraó. E nós também não deveríamos ter, porque Faraó não tem poder quando comparado a Deus. Então Deus sabia que, assim como na época de Moisés, quando os egípcios, na verdade, em meio a toda aquela agitação, ficaram sabendo de tudo o que estava acontecendo, eles começaram a prestar atenção. Antes nem davam atenção aos israelitas enquanto eram escravos, certo? Mas agora começaram a ouvir sobre o que estava acontecendo. O que está acontecendo com esse Moisés e com esses israelitas? E os olhos deles começaram a se abrir para o fato de que Deus estava com eles. Então eles deixaram Faraó. Hoje, por meio disso, as pessoas estão deixando o espírito religioso e entrando no avivamento. Estão vindo receber o poder de Deus por meio disso. Caso contrário, eles não saberiam, estavam confortáveis debaixo de Faraó, estavam confortáveis debaixo da religião, simplesmente não sabiam o que Deus estava fazendo. Mas agora eles vão saber. Aleluia! E eles vão entrar no avivamento. Deus está usando isso para trazer uma grande colheita. É isso que está por trás de tudo isso, eu te digo. Porque Deus é tão bom, ele sabe o que fazer. Nós oramos por crescimento, mas Deus diz: primeiro vocês precisam de mais líderes, e ainda não é a hora. Vocês precisam de mais ministros quíntuplos aqui na Igreja 5F, ainda não é a hora de eu trazer a colheita. Mas agora chegou a hora.
E Deus ungiu não um, nem dois, três, quatro, cinco, mas 8 ministros quíntuplos aqui na Igreja 5F em Los Angeles. Agora ele está começando a ungir outros ao redor do mundo que estão liderando pequenos grupos da Igreja 5F. E isso é um sinal de que Deus está pronto para trazer uma grande colheita como nunca vimos antes. Aleluia. Aleluia. Esse é um grande sinal porque os líderes não estão ali apenas para ficar de enfeite. Os líderes estão ali para liderar as pessoas. Os líderes estão ali para aconselhar as pessoas, pastorear as pessoas e ensinar as pessoas. Aleluia. E é por isso que o diabo, sabe? Em meio a tudo isso, houve uma grande perseguição como nunca vimos nos últimos 11 ou 12 dias. Isso acontece por causa dos 8 homens ungidos. O diabo não é burro, ele sabe o que isso significa. Ele sabe que Deus está pronto para trazer essa grande colheita e agir poderosamente por meio deles. O diabo sabe disso. Aleluia. Estou tão animada porque o diabo está com raiva. Estou animada porque o diabo está com medo. Estou tão animada! Estou tão animada! Estou tão animada. Você quer cumprir o seu propósito nesta terra? Você não pode fazer isso sem deixar o diabo com raiva e com medo. Você não pode. Aleluia! Povo de Deus, estamos caminhando em nossos chamados como nunca antes. Obrigada, Jesus. Estamos fazendo a nossa luz brilhar como nunca antes. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Eu também estou pegando fogo. Nunca senti tanta alegria em meio à perseguição. Eu nunca vivi uma época de perseguição assim antes. Nunca. Isso é verdadeiro, aliás. Espero que vocês consigam perceber que essa alegria é verdadeira. Não é atuação nem nada assim. Nunca aconteceu antes. Bom, isso acontece em grande parte por causa do meu pai espiritual, o profeta Dr. Jordave. Porque foi isso que ele declarou. Ele nunca falou dessa maneira. Eu me lembro da primeira vez, em 2022, quando passei pela primeira vez por um nível tão alto de perseguição, com pessoas falando contra mim. Ele me disse: há um preço pela unção. Você está pagando o preço agora. Você está pagando o preço agora. Foi isso que ele disse. E ele disse que eu teria vitória em meio a isso. Nós teríamos vitória em meio a isso. E certamente tivemos. Mas naquela época ele não disse: uma grande colheita virá por meio disso. Ele não disse. Até no ano passado, em fevereiro, março e abril, passamos por uma época em que as pessoas começaram a falar contra mim, falar contra nós, contra a igreja 5F. E ele me encorajou. Ele me encorajou, mas não disse: uma grande colheita virá por meio disso. Desta vez, se vocês pudessem ouvir a empolgação dele, a maneira como comecei a reagir a isso, a maneira como eu estava reagindo, era uma mensagem de voz, e eu nunca havia reagido dessa maneira ao ouvir uma mensagem de voz dele. Ele começou a declarar: eu declaro que uma grande, grande, grande colheita virá por meio disso, que o diabo terá que pagar 7 vezes pelo problema que causou, e pagar em dobro por todo o problema que trouxe. E enquanto ele declarava essas palavras, eu fui elevado. O fogo de Deus veio sobre mim. Aleluia! Jesus! Jesus! Aleluia! Obrigada, Jesus. Ele declarou essas palavras, ele queria que eu compartilhasse isso com todos vocês. Estas são as palavras do profeta Dr. Jordave para todos vocês, para a igreja 5F. Todas as coisas que essas pessoas estão falando contra a igreja 5F, contra mim e contra nós, tudo o que estão fazendo está alimentando este exército do avivamento para ficar completamente
louco por Jesus como nunca antes. O avivamento ficou completamente louco. Essas pessoas que falam contra nós estão nos alimentando, nos impulsionando a nos levantar com ainda mais ousadia pelo nosso Jesus. Ele disse: sejam loucos por este avivamento, por Jesus e por este avivamento como nunca antes. Ele disse: mesmo que vocês achassem que já eram loucos por Jesus e loucos pelo avivamento, mas não, agora vocês precisam ficar completamente, inacreditavelmente ainda mais loucos por Jesus e pelo avivamento. Foi isso que ele declarou. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Isaías 61, 7. Em vez de vergonha e desonra, vocês desfrutarão de uma porção dupla de honra. Em vez de vergonha e desonra, vocês desfrutarão de uma porção dupla de honra. Vocês possuirão uma porção dupla de prosperidade em sua terra e uma alegria eterna será de vocês. Pois eu, o Senhor, amo a justiça. O nosso Senhor ama a verdade e ama a justiça. Aleluia. Eu odeio o roubo e tudo que é errado. Escutem isso. É Deus falando com vocês, conosco agora. Recompensarei fielmente o meu povo pelo seu sofrimento e farei uma aliança eterna com eles. Seus descendentes serão reconhecidos e honrados entre as nações. Todos perceberão que eles são um povo que o Senhor abençoou. É isso que está por vir. Aleluia. Aleluia. Zacarias 9:12. Voltem para o lugar de segurança, todos vocês prisioneiros que ainda têm esperança. Hoje mesmo eu prometo que recompensarei vocês com duas bênçãos por cada problema que enfrentaram. Provérbios 6:30. As pessoas podem encontrar desculpas para um ladrão que rouba porque está morrendo de fome, mas se ele for pego, deverá devolver 7 vezes o que roubou, mesmo que tenha que vender tudo o que possui em sua casa. O diabo tem que devolver. Pode vir, diabo, porque nós recebemos 7 vezes mais por todo o problema que você causou. Recebemos em dobro por todo o nosso sofrimento. Você terá que pagar 7 vezes mais, diabo. 7 vezes mais você terá que pagar, diabo. Não sei se você me ouviu, diabo. Você terá que devolver 7 vezes mais. E foi isso que o profeta Dr. Jordave declarou. Deus trará colheita, colheita, mais colheita e ainda mais colheita, como nunca vimos por causa disso. Isso é um catalisador para a nossa grande colheita como nunca vimos. Sim! Sim, Deus! Sim, Deus! Sim, Deus! Sim, Deus! Sim, Deus! É isso mesmo, Jesus! Esse é o nosso Deus! Esse é o nosso Deus! Esse é o nosso Deus! Esse é o nosso Jesus! Esse é o nosso Jesus! Aleluia! 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 Diabo, nós não temos medo de você. Não seremos intimidados. Você pode fazer ainda mais. Pode lançar contra nós tudo o que tiver. Nós não vamos recuar. Não vamos voltar atrás. Não vamos nos render. Nós vamos entregar ainda mais pelo nosso Jesus.
Vamos nos entregar ainda mais por este avivamento. Você nos impulsionou. O maior tiro pela culatra de todos os tempos. Aleluia. 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 O diabo está tentando impedir este avivamento, tentando me impedir e tentando impedir este ministério há 9 anos. E ele fracassou todas as vezes. E Deus simplesmente fez este avivamento crescer todas as vezes. Deus derramou mais unção. Toda vez que o diabo ataca, nós subimos mais alto. Todas as vezes. É por isso que estou genuinamente animada por este ser o nível mais alto de perseguição que já enfrentamos. Porque sei que essa recompensa será maior do que nunca. Isso é bíblico. Que Deus nos recompensa, nos dá em dobro por todo o sofrimento e faz o diabo pagar. E veremos isso como nunca antes. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Ninguém pode nos intimidar. Ninguém pode nos fazer sentir medo. Sabe, há uma passagem bíblica que fala sobre isso. Filipenses 1:28. E vocês não terão medo daqueles que se levantam contra vocês. Tudo isso é uma prova da parte de Deus de que vocês estão sendo salvos e de que os seus inimigos serão destruídos. Então não temos medo. E a cada ataque, o fogo purificador de Deus é tão lindo porque cada ataque e cada perseguição que enfrentei realmente me deixaram mais forte. Glória a Deus. Isso realmente fortaleceu a minha fé em Deus. Todas as vezes. Eu não fico perturbada por causa disso. Há 2 dias, eu estava nadando no oceano. Deus nos deu uma onda de calor em julho. Foi a primeira vez que vivi isso. Normalmente, só nado no oceano em setembro, quando a água está quente o suficiente. E eu disse: Obrigada, Senhor, por esta onda de calor. Posso simplesmente desfrutar da Sua presença e não me perturbar com o que o diabo está tentando fazer. Porque todas as mentiras dele são estúpidas. Não merecem a nossa atenção. Sabe? Elas não merecem a nossa atenção a ponto de termos medo delas ou ficarmos pensando demais no que o diabo está dizendo. Ele quer nos distrair. Precisamos defender o evangelho, precisamos falar a verdade, precisamos fazer a nossa luz brilhar com os nossos testemunhos. E Deus nos deu uma visibilidade maior do que nunca, então esta é uma maneira linda de compartilharmos os nossos testemunhos. Assim como este exército do avivamento tem compartilhado seus testemunhos por todos os lados. Deus está usando isso, está abrindo os olhos das pessoas por meio disso, porque eu sei que muitas pessoas em 2021, sabe? Quando aquele vídeo viralizou, eu literalmente li com os meus próprios olhos. Eu li com os meus próprios olhos. Obrigada, Jesus. Continuo vendo 2:22 a cada mensagem e me faz lembrar daquela passagem bíblica. Era Isaías? É Isaías? Onde Deus nos dará uma chave para abrir portas que nenhum homem poderá fechar. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Senhor, por esse lembrete. Aleluia. Nós temos as chaves. E o diabo não pode impedir isso. Nós temos as chaves. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Mas aquele vídeo que viralizou em 2021, agradeço a Deus porque pude ler aquelas mensagens com os meus próprios olhos, onde ateus disseram: Sou ateu, mas senti poder quando assisti a este vídeo. Esses testemunhos ficaram marcados em mim. E eles me encorajam. Estou animada com a maneira como Deus está agindo por meio destes vídeos de formas que nem conhecemos e com a maneira como Ele está preparando a colheita. Ela já começou aqui. Ele já tocou milhões e milhões de pessoas com poder por meio dos vídeos. As pessoas têm assistido aos vídeos, elas sentiram poder e talvez depois vejam aqueles que falam contra, mas não podem negar o fato de que sentiram poder. E então, de repente, encontram testemunhos. Pessoas dizendo isso é verdade, encontram pessoas defendendo o evangelho, defendendo a verdade, se posicionando publicamente, se posicionando com Jesus, usando a sua própria voz
para se posicionar por Jesus, então os olhos dela se abrirão e verão: está bem, esses são os fariseus de hoje. Eu vou ver por mim mesmo, porque não posso negar o que acabei de sentir quando assisti isso. Não posso negar que senti algo sair de mim e depois senti paz. Não posso negar que fui curado enquanto assisti esse vídeo. Não posso negar que, mesmo sem acreditar em Jesus, porque talvez ela não acredite em Jesus, senti poder quando assisti a este vídeo. Aleluia! Estou tão animada com o que Deus tem feito e com o que continuará fazendo enquanto estes vídeos alcançam as pessoas, porque a unção dele está sobre estes vídeos. A unção dele está sobre estes vídeos. O poder dele. O poder dele está tocando as pessoas enquanto assistem. E o poder dele tocando as pessoas está derrotando toda a mentira do diabo que diz: ah, isso não é real. Todas essas críticas minuciosas, todo esse comportamento tão religioso, todas essas mentiras são apagadas pelo poder do Espírito Santo tocando as pessoas e pelos testemunhos de vocês, exército do avivamento fazendo a luz de vocês brilhar, defendendo o evangelho, se posicionando com Jesus, com o mover dele, se posicionando publicamente com o mover dele e sendo ferozes como um leão pelo mover de Jesus, pelas obras dele e pelo povo dele. Isso é uma questão de vida ou morte. Muitos de vocês, muitos dos seus testemunhos, glória a Deus, são de que Deus libertou vocês de pensamentos suicidas. Deus libertou vocês de tormento mental. Libertou vocês de todos os tipos de coisas e muitos de vocês testemunharam que não estariam vivos se não tivessem encontrado o poder de Deus aqui. E quando vocês sentem isso por si mesmos, quando essas pessoas experimentam isso por si mesmas, caso você seja novo aqui, isso fará com que elas sejam ferozes por Jesus e ferozes pelas pessoas. Elas têm um coração que diz: eu poderia estar morto, mas Deus me salvou aqui. Então, se as pessoas falarem contra este mover de Deus, eu não vou ficar em silêncio. Eu vou me posicionar, porque tenho amor pelas pessoas lá fora que eram como eu, que antes estavam presas, perdidas, cegas, oprimidas por demônios e oprimidas por pensamentos suicidas. E eu sei que elas podem ser livres pelo poder de Deus aqui na igreja 5F. Então eu vou gritar dos telhados a verdade. Vou gritar dos telhados esta verdade de Jesus Cristo, que ele pode libertar você na igreja 5F. Não somente na igreja 5F, mas esse é o meu testemunho. Então você não vai falar contra a igreja 5F enquanto eu fico em silêncio. Eu vou me posicionar, vou fazer a minha voz ser ouvida, porque vidas estão em risco. E é por isso que, caso vocês não saibam, este é o grupo de pessoas mais apaixonado que já vi em toda a minha vida. É porque Jesus colocou fogo dentro delas. Precisamos do fogo do Espírito Santo, precisamos do poder de Deus para estar pegando o fogo. As pessoas no dia de Pentecostes receberam o fogo do Espírito Santo. Elas estavam tão loucas, tão completamente loucas, que foram acusadas de estar bêbadas. Então as pessoas aqui na igreja 5F são completamente loucas por Jesus, completamente loucas por este avivamento, por este poder de Deus que salva. Elas não têm vergonha, não têm vergonha do evangelho, porque ele é o poder de Deus que liberta e salva as pessoas. Estas pessoas, este exército do avivamento, não tem vergonha e se orgulham do Espírito Santo. Aleluia. 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 Sabe, uma das melhores épocas, uma das minhas épocas favoritas de toda a minha vida foi quando passamos por perseguição em março e abril do ano passado. Por quê? Porque vi o exército do avivamento ser incendiado como nunca antes. Alguém se lembra disso? Aquilo colocou fogo nas pessoas. Não, não, diabo. De jeito nenhum, você não vai impedir esta obra de Deus. Não, eu vou me levantar e rugir contra você, diabo. Vou rugir a verdade. Aquilo colocou fogo no exército do avivamento e nunca vou me esquecer. Do nada, pela primeira vez em 8 anos de ministério naquela época, em 8 anos na igreja 5F,
Eu estava na sala reservada me preparando para o início do culto, e antes de o culto começar, havia um louvor e uma adoração altos e estrondosos acontecendo. Eu pensei, o que está acontecendo? Ainda não são meio-dia. As pessoas estavam louvando antes mesmo de o culto começar. Isso aconteceu semana após semana. Nunca havia acontecido antes de a perseguição chegar. Nunca havia acontecido antes de pessoas e ministros, junto com seus seguidores, começarem a falar contra nós e inventarem mentiras do nada contra nós. Isso nunca havia acontecido antes. O diabo está nos impulsionando a ficar ainda mais pegando fogo por Jesus. Este é o significado, aleluia, daquilo que o inimigo pretendia usar para o mal, Deus pretende usar para o bem. Gênesis 50:20. Vocês pretendiam me fazer mal, mas Deus planejou isso para o bem. Vocês não percebem que Deus está por trás disso? Que Deus está totalmente tranquilo com tudo isso acontecendo? Ele não está totalmente tranquilo no sentido de que fica, tipo, muito entristecido ao ver pessoas apagando e literalmente blasfemando contra o Espírito Santo. E aliás, se eu fosse vocês, pensaria muito bem antes de fazer isso. Mas de qualquer forma, amo todos vocês. Abençoo todos vocês, oro por todos vocês, perdoo todos vocês de todo o meu coração. Eu realmente perdoo. E justamente porque amo vocês, oro para que pensem muito bem. Pensem muito bem, porque não queremos brincar com isso quando você se trata de falar contra o Espírito Santo. Mas voltando ao que eu estava dizendo, vocês pretendiam me fazer mal, mas Deus planejou isso. Deus está usando isso de propósito. Isso não é nenhuma surpresa para Deus. Isso não é nenhum problema para Deus. Não é nenhum obstáculo para Deus. Pessoas falando contra este mover de Deus. Deus planejou usar isso para o bem, para realizar o que agora está sendo feito: salvar muitas vidas. É isso que Deus faz. Isso não é novidade. Isso não é novidade. Os irmãos de José e a esposa de Potifar que acusou José falsamente, o que fizeram foi o catalisador para que o sonho de José se cumprisse. Foi o catalisador. Os fariseus perseguindo Jesus, prendendo-o e crucificando-o, foram o catalisador para a ressurreição e para a maior vitória de todos os tempos. Com Moisés, Faraó vindo com tanta fúria e raiva contra o povo de Deus, perseguindo-os com seus enormes exércitos. Isso foi o catalisador para a abertura do mar. Isso foi o catalisador para o povo de Deus entrar na terra prometida. Porque Deus realiza sinais, maravilhas e milagres. É assim que ele recebe a maior glória. Porque isso nos deixa maravilhados. Faz com que tenhamos temor de Deus ao vermos milagres. Abre os nossos olhos para vermos que Deus é muito maior do que nós. Quem é você? Precisamos de milagres no corpo de Cristo para que venha o temor de Deus. Mas também porque Deus quer curar e libertar o seu povo. Mas para Deus abrir os olhos das pessoas em grande escala, para Deus trazer o temor de Deus em grande escala, para Deus provar: eu estou com o meu povo aqui, este é o meu povo. Ele precisa fazer milagres. E Deus quer realizar grandes sinais, maravilhas e milagres por meio da Igreja 5F. Não estou falando somente de curas e libertações. Estou falando de abrir portas para conseguirmos um prédio. Estou falando de abrir portas na mídia. Estou falando de expandir o seu avivamento para milhões e milhões de pessoas em todo o mundo. Estou falando de abrir grandes portas que façam as pessoas dizerem: como isso aconteceu? Nunca vi tanto ódio contra uma pessoa, tanto ódio contra um ministério, tantas críticas contra um ministério em toda a minha vida. Então, como isso aconteceu? Somente Jesus.
A Bíblia ganhando vida. É assim que Deus recebe a glória. Vocês não percebem? Vocês não percebem isso desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento. Para um milagre acontecer, precisa haver uma necessidade. Precisa haver uma necessidade. E quanto maior a necessidade, maior a oposição e maior o milagre. Faraó era extremamente poderoso aos olhos do mundo. Ele era o maior poder aos olhos do mundo e tinha seus grandes exércitos. Mas a abertura do mar foi um dos maiores milagres que já vimos Deus realizar. Mas precisava haver uma grande necessidade para que o mar fosse aberto. Se Deus abrisse o mar apenas por diversão, isso não aumentaria a nossa fé. Essa não seria uma história que contaríamos de novo, e de novo, e de novo. É assim que o nosso Deus age, povo de Deus. Quanto maior a oposição, melhor. Isso é algo bom. Isso significa que Deus tem um milagre ainda maior preparado. Isso significa que Deus está pronto para mostrar a sua grandeza como nunca antes. Isso significa que Deus está pronto para provar quem Ele é e abrir os olhos das pessoas para dizerem: Isso só pode ser Deus. Como nunca antes. Aleluia! É por isso que estou tão animada como nunca antes. O que o diabo pretendia usar para o mal, Deus planeja usar para o bem. Esta é outra palavra que o profeta Dr. Jordavi declarou. Ele disse que por meio de cada crítica, Deus trará pessoas. Por meio de cada vídeo de exposição, virá uma colheita. Cada um deles. Cada um deles. Porque os puros de coração verão a Deus. Isso é Deus. Aqui na igreja 5F, aquele que está realizando os milagres aqui é o Senhor Jesus Cristo. Posso dizer isso com total confiança e certeza. Posso prometer isso a vocês. Isso é Jesus. Os puros de coração verão a Deus. Aqueles que falam absurdos são os que não têm o coração puro. Existem pessoas silenciosas lá fora que têm o temor, que têm o coração puro, que estão vendo a verdade e que se tornarão cristãs. Algumas até começaram a assistir ao vídeo de libertação, cura e milagre, assim como este menino. E estão sendo libertas e curadas agora. E isso está acontecendo agora. Eles estão prestes a receber milagres agora. São pessoas que nem conhecemos. Testemunhe nos comentários se essa pessoa é você. Aleluia. Isso é algo que não me preocupa nem um pouco. Existem milhões de pessoas puras lá fora que agora estão vendo a verdade pela primeira vez. E eu não estou preocupada que aquelas que têm o coração puro sejam confundidas pelo diabo, porque testemunhos estão sendo compartilhados. O exército do avivamento está se levantando e falando a verdade. Então elas verão. Elas verão. Isso é Deus. Elas verão isso de maneira inegável. Aleluia! 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 Obrigada, Jesus. Louvado seja Deus. Oriabarashia. Hallelujah. Gênesis 28:16. Quando Jacó acordou do sono, pensou: certamente o Senhor está neste lugar. Tá, Jacó teve um sonho com uma escada que ia da terra até o céu. Vocês conhecem a história? Quando acordou, Jacó pensou: certamente o Senhor está neste lugar. E eu não sabia. Ele disse: como este lugar é maravilhoso! Este lugar não é nada menos do que a casa de Deus. Esta é a porta do céu. Então, depois daquele sonho, os olhos de Jacó se abriram. O Senhor estava aqui. Durante todo esse tempo, o Senhor estava aqui.
Esta é uma história parecida com a de Lucas 24:13, quando Jesus já havia ressuscitado e começou a caminhar com algumas pessoas pela estrada. E elas estavam conversando: Vocês ouviram falar de Jesus? E Jesus estava com elas. Mas elas não percebiam que era Jesus. Vocês conhecem a história? Lucas 24:13. Quando estava à mesa com eles, ele pegou o pão, agradeceu, partiu e começou a entregá-lo a eles. Então, os olhos deles foram abertos. Eles o reconheceram e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram uns aos outros: O nosso coração não ardia dentro de nós enquanto ele falava conosco pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Eles se levantaram e voltaram imediatamente para Jerusalém. Lá encontraram os 11 e os que estavam com eles, reunidos, dizendo: É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que havia acontecido no caminho e como reconheceram Jesus quando ele partiu o pão. Embora Jesus estivesse bem ali, eles não o reconheceram até aquele momento catalisador, quando eles os convidou e teve comunhão com eles. E é isso que está acontecendo agora. Existem pessoas que nos Estados Unidos e ao redor do mundo que não sabiam que o avivamento havia chegado. Elas não sabiam que Deus está agindo em poder para curar e libertar o seu povo. Elas não sabiam que aqui na Igreja 5F estamos fazendo as coisas que Jesus fez e as obras ainda maiores, como ele disse que faríamos. E eu estou dizendo a vocês, a maioria das pessoas e dos ministros nem sequer está fazendo as coisas que Jesus fez, muito menos obras maiores. Mas glória a Deus, obras ainda maiores estão sendo feitas aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, existem muitos corações puros lá fora. Existem muitas pessoas, verdadeiros filhos de Deus, que não faziam ideia. Não faziam ideia de que o avivamento havia chegado e de que Deus está agindo em poder. Mas por meio disso, por meio daquilo que o diabo pretendia usar para o mal, os olhos delas estão sendo abertos. O avivamento chegou. Eu ainda estava orando por avivamento, mas agora estou vendo isso por meio deste vídeo de exposição. Mas louvado seja Deus! Deus o usou. O avivamento chegou. Deus está agindo em poder para curar e libertar? Posso ser liberto da opressão demoníaca? Posso ser liberto do vício, da opressão e da ansiedade que tenho? Agora os olhos delas estão vendo. Talvez você ache isso óbvio. Talvez pense: ah, qual é? A maioria das pessoas já ouviu falar disso. Mas não! Deus está usando isso para abrir os olhos daqueles que ainda não viram e ainda não ouviram, para trazer esta grande colheita. Aleluia! Então eu digo a vocês, exército de Deus, chegou a hora de ficarem loucos por Jesus e pelo seu avivamento como nunca antes. Como nunca antes. Chegou a hora. Vamos! O ataque que veio desta vez está atacando o próprio Espírito Santo mais do que jamais vimos. Então, essas pessoas escolheram o nível mais alto de batalha. Então, por isso é importante estarmos conscientes de que o diabo está atacando o Espírito Santo, o mover do Espírito Santo. O diabo quer que as igrejas permaneçam mortas. O diabo quer que as pessoas permaneçam em suas igrejas mortas em vez de virem e verem e encontrarem o poder de Deus em igrejas como a Igreja 5F. É isso que o diabo quer. Tudo isso é demoníaco, isso é Kundalini, isso é estranho, isso não é normal. Sabe qual é uma das coisas que mais tenho ouvido? Isso não é normal. Fico feliz por não sermos normais. Nunca quero ser chamada de normal. Atos 19:11. Deus realizou milagres extraordinários por meio das mãos do apóstolo Paulo. Não apenas milagres fora do comum, mas milagres extraordinários. Essas pessoas estão bêbadas. Vocês acham normal a maneira como elas agiram quando foram cheias do fogo do Espírito Santo? Aquilo foi tudo menos normal. Eu quero ser conhecida como uma mulher completamente louca por Jesus. Aquela mulher era louca por Jesus. Ela era completamente louca por Jesus. Aquela mulher não se importava com o que ninguém pensava.
Não importava os nomes que você a chamava, não importava as ameaças de morte que faziam contra ela, não importavam se diziam, vá se matar. Ela não se importava. Ela continuaria com a sua alegria e permaneceria completamente louca por Jesus. É por isso que eu quero ser conhecida. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Então chegou a hora de dizer não ao diabo. Eu conheço seus planos. Conheço seus planos. Sei que você quer que eu recue. Quer que eu tenha vergonha do Espírito Santo. Não vou recuar. Não vou voltar atrás. Não vou me render. Vou desejar o Espírito Santo ainda mais, mais do que nunca. Vou querer que o Espírito Santo me faça parecer tola, se ele quiser. Vou dançar como Davi. Podem me chamar de bêbada. Quero ser tomada pelo Espírito Santo, que as pessoas digam: o que está acontecendo com essa pessoa? Que façam vídeos de mim, que eu seja considerada uma louca por Jesus. Que me chamem de louca. É assim que Deus recebe a glória. E podemos perder toda a nossa dignidade por Jesus. Que o Espírito Santo nos deixe maravilhados. Que ele faça o que quiser. Que ele nos use para abrir os olhos de pessoas em todo o mundo para o poder do seu Espírito. Aleluia. Então, povo de Deus, exército de Deus, é isso que Deus está dizendo. Ele quer que vocês tenham mais orgulho dele. Não tenham vergonha dele e tenham mais orgulho do Espírito Santo do que nunca. Ele quer que vocês fiquem mais firmes e se posicionem com ele como nunca antes. Ele quer que vocês sejam mais ousados do que nunca. Ele quer que vocês sejam mais apaixonados pelas obras dele, pela pregação do verdadeiro evangelho, do evangelho completo, pela cura dos enfermos, pela expulsão de demônios, pela ressurreição dos mortos, pela libertação de impartição, pela capacitação do ministério quíntuplo e pela capacitação dos que creem. Ele quer que vocês sejam mais apaixonados pelas obras dele do que nunca antes. Ele quer que vocês sejam apaixonados para que os que crerem sejam capacitados a ter vitória sobre o diabo. Ele quer que vocês sejam apaixonados para que os que creem sejam alimentados com a palavra ungida, para que não sejam mais derrotados pelo diabo. Ele quer que vocês sejam apaixonados para que os oprimidos sejam libertos. Ele quer que vocês sejam apaixonados para que os perdidos sejam verdadeiramente salvos. Não com aquele tipo de salvação falsa e morna, mas verdadeiramente salvos, pegando fogo por Jesus. Ele quer que isso esteja passando pela mente e pelo coração de vocês todos os dias. O coração de Deus pelo seu povo, o coração de Deus por este avivamento, por este mover de Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos nos levantar, povo de Deus. Esta é a época em que Deus se levanta e seus inimigos são dispersos. Dispersos. Então, levantem-se, povo de Deus. Levantem-se, levantem-se, levantem-se. Porque a luz chegou. Levantem-se, levantem-se, levantem-se. Aleluia! Diabo, você está debaixo dos nossos pés. Diabo, você está derrotado. Diabo, você pode engolir lâminas de barbear. Diabo, você nunca impedirá este mover de Deus. Eu repito, você nunca impedirá este mover de Deus. Você terá que pagar. Terá que pagar, terá que pagar, terá que pagar, terá que pagar. Você terá que pagar. Você terá que pagar. Chegou a hora de o povo de Deus ser livre. Chegou a hora de o povo de Deus ser livre e salvo e capacitado e cheio do fogo do Espírito Santo. Jesus. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Jesus. Aleluia. Aleluia. Jesus.